Então, a nossa gravação, e dando agora formalmente uma boa noite a todos, a todas, contando sempre com a espiritualidade amiga, que sempre está presente nesse momento de trabalho, né? E vamos começar a trabalhar, então. Então, a proposta hoje é a gente terminar essa parte teórica, né? E vocês começarem a pensar, né, na nossa parte prática. Aqueles que vão iniciar, né? E os que já estão a caminho, nos ajudar com os iniciantes, né? Na concentração, né? Na questão. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar a questão da concentração, visualização, e num segundo momento, daí, ver, né, as comunicações, se vão se dar, se não vão, se tem algum, né, sentimento, algum indício de comunicação, tá bom? Então, eu vou abrir aqui meus slides, compartilhar. Tá dando para ver bem? Tudo certo? Sim. Se você, assim, ó, quando eu compartilho a tela, eu fico olhando só para os meus slides. Então, cada vez que vocês quiserem falar, fazer algum comentário, abra o microfone e fale, para eu ouvir, porque eu não estou visualizando quem levanta a mão, tá bom? Eu só visualizo, ouço quem está entrando, porque dá o sinalzinho de quem está entrando. E daí eu permito a entrada. Mas eu não vejo quando vocês levantam a mão, tá? Então, vamos lá. O desenvolvimento mediúnico e a educação mediúnica. Eu gostaria de botar sob forma de apresentação, mas aqui não estou conseguindo. Mas vamos assim mesmo. Então, a gente vem falando sobre essas diferenças, né, do desenvolvimento e a educação. E aí, principalmente os autores como o Caibar Schutel, eu nunca sei dizer direito o nome dele, Schutel, né? E o André Luiz, Kardec, principalmente, né? Falam sobre essa diferenciação e nos ensinam que o desenvolvimento mediúnico é o despertar, o exercitar e ajustar a faculdade mediúnica. Porque todos nós, em algum grau, temos essa faculdade, como a gente já viu, né? Então, a gente precisa despertar, exercitar e ajustar. Então, o médium vai aprender a perceber, identificar e controlar também as manifestações. Isso se dá de forma bastante gradual. Então, quais são as características do desenvolvimento mediúnico? Visa organizar a faculdade mediúnica, trabalha a sensibilidade psíquica, ensina o médium a reconhecer os tipos de mediunidade, como a gente já viu, né? E ocorre geralmente em reuniões de desenvolvimento, né? Com uma prática mediúnica orientada. Então, a gente vai sempre procurar, né, uma casa espírita, um grupo de desenvolvimento mediúnico para fazer tudo isso. Os desafios e cuidados, quando a gente precisa ter, né, cuidados e atentar para os riscos isolados, que não estão dentro do grupo, né? Porque, em geral, no grupo, nós temos pessoas que são mais experientes, né? Então, não há nenhum problema, e mesmo porque na casa espírita nós temos toda aquela. Lembram que a gente viu, né? Todos aqueles espíritos trabalhando ali em prol daquela reunião, né? Como nós vimos, tem aqueles que são os retentores, que não deixam muitos espíritos se aproximar, tem aqueles que ficam nos transmitindo energia, enfim, tem aqueles que ficam nos intuindo o dialogador, para que ele mais ou menos saiba o que dizer para aquele espírito que está se comunicando.
Então, quando o médium foca apenas no desenvolvimento técnico, sem a base moral, como a gente já falou também, essa base emocional, né? Pode acontecer o quê? Se tornar instrumento de mistificação, facilitar processo obsessivo, alimentar vaidade e personalismo. Então, por isso que é muito importante a reforma íntima junto com o desenvolvimento e a educação mediúnica. E essas diferenças, né, como a gente também já vem falando, né, a educação mediúnica ela é um processo mais amplo, profundo e permanente, porque está voltado à formação moral, emocional, mental e espiritual do médium, né? Então, isso se dá durante a vida inteira do médium, porque é permanente, é gradual, e a gente vai, com o tempo, adquirindo uma maturidade emocional, um reconhecimento de si mesmo, né? E isso vai melhorando cada vez mais a nossa mediunidade, a nossa capacidade de sintonizar com os espíritos. Então, como a gente já estava falando, enfatiza sempre a reforma íntima, desenvolve disciplina mental e emocional, estimula a humildade, a vigilância, responsabilidade, inclui estudo doutrinário contínuo, a gente está sempre aprendendo, sempre tem o que aprender, né? E acompanha o médium por toda a vida. Essa vigilância, né, ela é diária e é 24 horas por dia, que a gente tem que vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. Às vezes acontece um conflito, uma dificuldade, uma expectativa frustrada, e a nossa tendência é trazer todo aquele homem velho à tona, né? E motivar um conflito. Então, a vigilância, ela nos diz que quando a minha expectativa é frustrada, quando eu estou enfrentando alguma dificuldade, seja ela material, espiritual, eu tentar, né, não me controlar, porque o controle não é o melhor de tudo, né? Mas sim pensar naquela situação, pensar de que modo eu poderia resolver da melhor maneira possível, com coerência, com educação, com sensibilidade. Isso é vigilância, porque todos nós passamos por dificuldades, todos. Todos nós temos dores emocionais, e isso a gente sabe que é importante na nossa caminhada, porque é através da crise que a gente se torna um ser melhor. E agora mesmo há pouco eu estava falando sobre isso, né, lá no nosso canal, né, que nós temos muitas dificuldades e equívocos cometidos no passado, e que isso tudo está registrado em nós. E esses equívocos e dificuldades, eles precisam vir para a nossa consciência, né? Precisam ser iluminados, ressignificados, né? E muitas vezes eles nos causam dor. Aí, então, cada vez que a gente tem uma dificuldade, né, que precisa vir à tona, nos causa dor, a gente atrai situações, né, que nos causam essa dor, pessoas que muitas vezes falham nas nossas expectativas, justamente esse momento, essa oportunidade de crescimento. E é nesse momento que a gente precisa vigiar, que a gente precisa se conter, talvez alguma coisa que a gente precise dizer para uma pessoa, porque a gente, né, ficou com essa expectativa frustrada em relação a ela, a gente esperar o momento adequado para falar, se retira daquela situação, se distancia daquela pessoa, pensa melhor e, no momento oportuno, através de um diálogo coerente, educado, coloca aquilo que precisa ser dito para a pessoa, né? Isso é também vigiar os nossos pensamentos.
e as nossas atitudes, tá? Como identificar e lidar com os sinais da mediunidade? Então, requer esse equilíbrio, requer o estudo e requer o discernimento. E também a gente precisa saber que nem todo fenômeno psíquico é mediúnico. Nem toda mediunidade é imediatamente exercitada, né? Porque muitas vezes a pessoa está passando por um momento difícil, materialmente, psiquicamente, né? E aí é orientado para desenvolver a mediunidade. Vamos desenvolver a mediunidade. Tu tem mediunidade. Não é bem assim, às vezes não é naquele momento. Às vezes aquela pessoa precisa de um tempo para se equilibrar emocionalmente, para ter um equilíbrio, né? Para desenvolver a sua mediunidade. Isso, gente, não significa que a gente deve abandonar o trabalho, porque nós podemos trabalhar de diversas maneiras que não seja apenas a nossa mediunidade. Nós vamos continuar trabalhando, porque é também através do trabalho que a gente adquire esse equilíbrio, né? Então, não abandonar o trabalho, tá? E a questão de nem todo fenômeno é mediúnico, pode ser psíquico, isso nós temos que investigar. Muitas vezes eu estou enfrentando um estresse, uma depressão, eu preciso ir, né, no psiquiatra, no psicólogo, e verificar, né, se aquilo ali é psíquico, é preciso que eu trate de forma científica, material, né, ou se eu preciso realmente, né, trabalhar a mediunidade. Não sei se vocês Sandra, entenderam. Sim, pois não. tu falou muito bem, né, sobre essa questão da mediunidade, né, que não vai trabalhar. Eu, assim, ó, não vai trabalhar na mediúnica, mas pode fazer outras atividades, né? Não quer falar um pouquinho sobre isso aí, porque a impressão que a gente não vai trabalhar, mas que Não, opções ela teria, né, para... não, eu acho que eu falei isso. Não é romper com o trabalho, porque Sim, é o sim, não, trabalho tu que nos falou, ajuda. mas É, quais outros trabalhos que teriam que essa pessoa poderia fazer que não uma reunião mediúnica, nesse sentido? sim, sim, nesse sentido. Na casa espírita, por exemplo, tem várias atividades, né, que podem ser empreendidas de acordo com a nossa habilidade, a nossa competência, né? Coordenar um grupo de estudo, trabalhar no passe, na fluidificação de águas, né? Na casa espírita, fora da casa espírita, tem inúmeras chances, né, oportunidades de trabalho também. E cada um, no seu contexto, vai ter a intuição, né, de que trabalho eu posso fazer no meu contexto de atuação, né? Porque a gente ditar, assim, quais os trabalhos fica difícil, mas de acordo com a minha competência, com as minhas habilidades, com o contexto onde eu estou inserida, o que eu posso fazer aqui para melhorar a minha vida e a vida das pessoas que estão me rodeando? Eu acho que nesse sentido, né? E nunca desistir de trabalhar no bem, porque ao trabalhar no bem, nós estamos nos sintonizando com espíritos amigos, espíritos benfeitores, tá? Quais são os sinais mais frequentes da mediunidade? Mais frequentes, tá? As intuições claras, persistentes, percepções espirituais, tem gente que sente espíritos, vê, ouve, sente o cheiro, como a gente já viu lá nos tipos de mediunidade, né? Sensação de presença espiritual, emoção ou pensamento que parece não ter uma origem pessoal, né? A minha mediunidade é essa, sabe? É emoção e pensamento que não são meus, né? De repente vem aquela emoção, opa, eu não, né, não tenho essa tristeza
ou essa angústia não é minha, eu não tenho por que estar angustiada, né? E, enfim, e outras sensações que a gente possa ter. Alterações físicas leves, arrepio, pressão na cabeça, mudança de temperatura. Um outro sinal também, facilidade para prece, facilidade para o passe, a inspiração, né? Muitas pessoas sentem assim, quando chegam perto de uma pessoa que está precisando de uma energia, sentem as mãos quentes e aquela vontade de impor as mãos naquela pessoa, né? Então, essa facilidade para transmitir energia, tá? Entre outras percepções que talvez eu não tenha elencado aqui, mas sempre tudo aquilo, aquela sensação, aquela percepção que eu vejo que não é minha. E como é que eu vejo que não é minha? Porque eu me conheço. E por isso lá, né, a gente falou na questão do autoconhecimento, né? Eu vejo que não é minha. E aquilo é persistente, aquilo é claro para mim, tá bom? Como diferenciar a mediunidade de imaginação ou desequilíbrio? A mediunidade ela é constante, ela não é episódica, ou seja, sempre, todos os dias, ou pelo menos uma vez por semana, aquilo é constante, eu estou sentindo, eu estou vendo. Então, ela não é um episódio isolado, tá? Apresenta sempre coerência, ou seja, né? A coerência no sentido assim, ó, não é meu, é alguma coisa externa a mim, né? Então eu consigo ter essa diferenciação, tá? Produz efeitos morais ou educativos. Em geral, a gente também tem o nosso anjo da guarda, né? E, em geral, esse anjo da guarda também emite intuições, né, esclarecimentos. Então, ele vem e nos educa, nos auxilia, né? Não causa perturbação grave quando ela é bem orientada. E por isso tem que ser feita na casa espírita, num grupo já consolidado e experiente. André Luiz, ele reforça que a mediunidade verdadeira ela não gera medo, ela não gera descontrole prolongado quando acompanhada por disciplina mental e apoio espiritual. Então, eu sou uma pessoa que eu estou me disciplinando mentalmente, que eu estou fazendo a minha reforma íntima, estou fazendo as minhas meditações, as minhas orientações, as minhas orações, né? Então, está sendo acompanhada por uma disciplina mental. Eu me conheço, né? Eu estou agindo da melhor forma possível, eu estou agindo como espírito imortal que eu sou, né? Tentando compreender a mim, compreender o outro, me colocar no lugar do outro, agindo com alteridade, né? E que eu tenho o apoio espiritual. Então, eu não preciso ter medo, não preciso ter nenhum desconforto em relação ao desenvolvimento mediúnico, tá? E como lidar corretamente com os sinais? Estudo. A gente vem colocando sempre muito isso, né? O conhecimento ele vai evitar fantasias, mistificações, interpretações erradas. Se eu tenho conhecimento, o médium ele precisa ter conhecimento. Ele não pode depender de uma outra pessoa para todo sempre. Ah, está acontecendo tal coisa comigo, o que tu acha que é? Ah, aconteceu, né? O que tu pensa que é? Não. A gente tem que assumir a nossa mediunidade. E para assumir essa mediunidade, é preciso dedicar-se ao estudo, conhecer melhor aquilo que a gente está fazendo. Tá? E isso, eu estou falando tudo isso, isso também vem com o tempo, né? Não é de uma hora para outra. Hoje mesmo a gente teve uma visita lá na SER, né? A Ive, né? Que está desenvolvendo a mediunidade dela, e faz 1 ano.
E ela mesma relatou para nós que hoje ela se sente muito melhor em relação lá ao início do desenvolvimento mediúnico dela. E nós temos aqui mesmo no nosso grupo, que eu lembre, né, a Francelle, que sempre relata, né, as condições em que ela começou e hoje como ela se encontra, né, que pode até relatar aí para nós, Franci, né, o Carlos mesmo, eu mesmo também, só que ainda não me lembro muito, assim, porque já faz bastante tempo, né, mas que podem relatar, né, que tudo isso começa muitas vezes meio perturbado, meio assim descontrolado, mas que com o tempo tudo vai se ajustando com conhecimento, né? Com a reforma íntima, tá? Isso às vezes leva um tempo, tá? Equilíbrio emocional e vida saudável, né? Porque a mediunidade vai sempre refletir o estado interior do médium. Então a gente precisa ter o sono regular. Por que esse sono regular? Uma que é para a nossa fisiologia, para a nossa biologia, né? E outra também, que sendo médiums, ou não, mas mais os médiums, se a gente estabelecer que nós vamos dormir às 11 horas da noite e nos acordar às 7 horas da manhã, né? A equipe espiritual sabe que às 11 horas pode vir na minha casa, que eu estou me desdobrando, né? E eles podem contar comigo para algum trabalho na espiritualidade. Porque eu sou disciplinada, naquela hora eu vou estar me desdobrando, né? Então, eles sabem que se eles chegarem ali em casa, eles vão conseguir me convidar para ir, né, para o trabalho. A alimentação equilibrada, evitar, né, os excessos, né, que também é bom para o nosso corpo e é bom também para o equilíbrio da mediunidade. O controle emocional, como a gente já falou, e evitar os excessos, né, álcool, drogas, vícios, etc. A prece e a vigilância mental. A prece, ela não abre a mediunidade, mas ela harmoniza a mente e vai elevando a nossa sintonia. Então, os pensamentos elevados vão atrair espíritos equilibrados. Não estimular manifestações isoladas. O Kardec, ele é claro, ele diz que não se deve provocar fenômenos fora do ambiente sério e orientado, né? Porque pode favorecer os desequilíbrios e obsessão. Então, assim, ó, claro que a gente sabe que existem ocasiões em que a gente precisa socorrer um espírito. E isso, né, é raro, mas acontece comigo, já aconteceu várias vezes, de receber espíritos em casa. Claro que eu recebo porque eu sei que tem uma pessoa que pode auxiliar, dialogar com aquele espírito, né? Enfim, eu presto aquele socorro para o espírito. Mas não tem ambiente melhor do que a casa espírita. Por quê? Porque lá tem todo o acompanhamento, a estrutura adequada, né? O encaminhamento daquele espírito. Então, a melhor estrutura para socorrer um espírito é na casa espírita, que é o pronto-socorro, tá? Buscar orientação na casa espírita. Então, ao perceber aqueles sinais, né, que são persistentes, permanentes, né, o caminho seguro é procurar uma casa espírita idônea, onde haja um estudo sistematizado, o acompanhamento fraterno, a orientação gradual, a disciplina e finalidade cristã. Então, o acompanhamento fraterno é o que todos nós, né, que já somos mais antigos nessa atividade, é o que a gente pode fazer, porque às vezes tem pessoas que chegam, que vão na casa espírita apenas uma vez na semana, né? E daí, como é que ela
se ela está começando com sinais da mediunidade, como é que ela passa a semana inteira? Não deve ser muito fácil no início, né? Então, ela precisa de alguém do grupo que olhe por ela também, que se preocupe como é que ela está no outro dia ou nos dias subsequentes, e que se coloque à disposição para um diálogo fraterno, né? Então, esse acompanhamento todos nós precisamos fazer, tá? A postura correta diante da mediunidade, então, manter a humildade, trabalhar a reforma íntima, encarar a mediunidade como serviço, não privilégio, aceitar o tempo do aprendizado, evitar curiosidade excessiva, né? Ah, quem será que vai se comunicar hoje, né? Será que vai vir um parente meu, um ente querido, né? Será que vai ser um espírito que está lá em casa me perturbando faz uma semana, né? A questão do sensacionalismo, né? De estar toda hora dando canetaço. Eu sou médium, eu trabalho tantas vezes, eu trabalho, né? Assim, assado, né? Então, isso leva a uma vaidade espiritual, né? Também evitar o isolamento. Eu estou tendo todas as percepções, as sensações, isso está me incomodando. Aí a pessoa não procura dialogar, não procura conversar, se isola. É preciso conversar com uma pessoa mais experiente. E essa autoproclamação de médium, né? Aonde eu vou, eu sou médium, né? E conheço uma pessoa nova, eu sou médium, na casa espírita tal. Então, manter essa humildade, que é bastante importante, né? Porque é através da humildade que nós vamos nos sintonizar com o bem. Sabe, Sandra, que quando eu estava fora, eu estava numa casa em Santa Catarina, eu tive bastante tempo lá. Sim. E eu não trabalhava na mediúnica. Até porque as condições lá para ti, algumas casas para te entrar, não é assim, tu tem que fazer todo o curso do Kardec completo para entrar, sabe? Sim. E eu tive lá todo o tempo que eu tive, mais de 5 anos, eu não sabia quem eram os médiuns da casa. Pois é. Porque ninguém nunca falou. De vez em quando eu caçava alguma coisa, sabe? Mas nunca ninguém assim disse fulano é médio ou eu sou médio, sabe? Isso me chamou a atenção. Por isso que a gente sempre vem batendo naquela tecla, né, Yara, no nosso grupo, da importância de uma confraternização, do encontro do grupo para conversar, para se conhecer, para saber o aniversário das pessoas, por exemplo, ou para saber que a pessoa está doente, está precisando, né, de uma irradiação, de uma ajuda. Então, isso é necessário num grupo maduro e coeso. Sim, porque um grupo mediúnico, eu assisti aquela palestra do Dr. Thyssen lá no... O grupo mediúnico deles tem 30 anos, o mesmo grupo. Vocês já imaginaram a coesão daqueles médiuns? Por isso que eles fazem aqueles trabalhos que eles fazem ali. Sim. E isso foi uma coisa que ficou bem forte para mim. Sim. Já pensou um grupo, eles vêm vindo junto há 30 anos? Claro que algum saiu, ou algum, sei lá, desencarnou, mas o vínculo que eles têm é incrível. Eu imagino que deva ser incrível, né? Coisa boa. Então, a Franci não quer falar, Franci, sobre o início da tua mediunidade aí para quem está começando? Falo sim. A gente sempre comenta, né, quando nas nossas rodas de conversa lá no grupo, que o início é muito delicado, é muito difícil para todos, né? Para todos que iniciam na mediunidade é bem, bem perturbador. O meu início não foi diferente, né? Eu passei muitos anos estudando para poder começar, né, no grupo que eu me inseri de início, assim, no estudo mediúnico, o estudo né, das obras básicas, e coisas, foi um início bem difícil, porque demorou muito tempo para me chamarem para mediúnica. Eu fiquei 4 anos estudando, para depois ser inserida numa reunião mediúnica. Então, nesse tempo de estudo, de conhecimento, eu passei por várias perturbações. Então, é bem, bem delicado, assim, a gente manter um equilíbrio, né,
com toda a avalanche que é essa monte de emoções que é da mediunidade, esse de não saber o que é teu, o que não é, a gente saber perceber, isso vem só com o tempo e com o trabalho, eu acredito, né? Então, Sim. assim, eu passei um período bem perturbador mesmo, 2 anos, inclusive, eu fiz fiz uso de medicação para conseguir dormir, me tranquilizar, porque eu não conseguia sair na rua, foi bem perturbador, até eu iniciar no trabalho mesmo, né, no trabalho mediúnico, que vai aliviando, a gente vai aprendendo muito no trabalho, né? No intercâmbio mediúnico, a gente vai aprendendo muito, eu sempre digo assim que é 50-50%, né? A gente ajuda 50% dos espíritos e os espíritos nos ajudam também. Então, é um trabalho mútuo mesmo de aprendizagem. E no decorrer do tempo, a gente vai aprendendo a ver os sinais, assim, de quando as coisas são da saúde da gente. Eu tinha muito isso, né, que foi falado aí, sobre, né, a gente ir ver como é que tá a saúde, o que é esses nossos sentimentos, esse turbilhão de sentimentos, né? Então, assim, Sim. no início eu tinha muito a minha perturbação era exatamente essa, porque na maioria das minhas sensações que eram, né, eram influenciações, eu achava que eu ia morrer. Então, inúmeras vezes eu fui parar em pronto atendimento morrendo. Eu chegava tendo certeza que eu ia infartar, né, que ia me dar um AVC, fazia tudo quanto é exames, a minha irmã, né, que hoje já é desencarnada, passou muito trabalho assim comigo nesse período quando floresceu bastante, assim, quando florou bastante a minha mediunidade, porque foi bem perturbador. A minha experiência foi bem perturbadora. Então, Sim. hoje, assim, eu digo que não tem um tempo, né? A gente tem que estudar o resto da vida, realmente. Porque a cada instante, a cada estudo, a cada encontro, a gente aprende cada vez mais a entender esse turbilhão de emoções, né? E de que forma, né, a gente viver o nosso cotidiano normal com tudo isso, com essa missão que a gente tem, né? Que é de auxiliar naquilo que a gente se propôs a auxiliar. É isso. Sim. E a França ainda tinha 5 crianças, né? 5 Para filhos, dar pequenos conta ainda. e trabalhar fora o dia inteiro, né, França? É, Eu me lembro. foi bem desafiador. É. Mas graças a Deus deu tudo certo, né? Tudo certo. Hoje a gente consegue ter uma tranquilidade quanto a isso. O dia do trabalho é um dia de alívio para mim, né? Então, assim, os dias de trabalho são os dias que a gente fica super bem, que eu venho para casa e consigo dormir melhor, as coisas fluem, né? Acho que quanto mais a gente trabalha, a gente alcança, eu acho, a gente galga um- uma tranquilidade de conviver com a Sim, mediunidade, né? É coisa isso. boa. Então, feito isso, agora a gente vai entrar. Muito, Opa, muito pode falar. bom, muito bom o depoimento da Franciele e Sim, muito esclarecedor, né? E muito assim de que a gente tem que insistir, né? Tem que ir, ir em frente, né? E é isso aí mesmo, né? Eu não tive tanta dificuldade que nem ela, assim, mas eu acho que a minha maior dificuldade foi no decorrer da minha vida até eu chegar aqui, né? Então, para mim, eu acho que eu tive crise de pânico por 10 anos, entende? Então, eu acho que tudo isso aí também me levou, né, a eu fazer o trabalho que eu realizo hoje, né? E lógico que muito importante o teu apoio, né? Porque eu acho que eu comecei realmente, né, a levar mais a sério, né, quando eu te conheci, né, quando a gente começou a se relacionar, que eu comecei a ver que era ali onde eu tinha que era o caminho que eu tinha que seguir, né? Então foi muito interessante, né? Muito bom. o Eu fico Carlos muito grato. o Carlos no início ele almoçava ali no restaurante do Nacional e sempre no almoço ele tinha problema. Os espíritos sempre procuravam ele naquele momento. E aí ele me ligava, né? Nenhuma vez precisou ir lá, mas ele me ligava já querendo que eu fosse lá para ajudar, né? Mas tudo isso vai se acomodando com o tempo. Tudo vai. Eu também, Sandra, eu comecei faz um ano, agora dia 30 fez um ano, lá na Casa Espírita. Eu já tinha estudado antes, mas larguei por muito tempo. Desculpa. E para mim não foi difícil.
Para mim não foi difícil. É. Assim, foi muito fácil. Eu acho que para mim foi muito fácil. Desenvolvi Sim. assim muito rápido, porque eu já tinha muita coração, né? Eu já tinha uma tendência. Então, Sim. para mim, assim, ó, os dias de trabalho, o dia de estudo, para mim, é os melhores dias que tem. Eu me sinto muito bem, eu me sinto leve. Sim, E coisa como ela boa, disse né? ali, as dores que eu tinha antes, hoje já não é tanta. Sim, foi só antes de descobrir a mediunidade e trabalhar ela. E eu sabia, eu tinha, né? Isso aí Deus e criança vinham me dizendo, mas eu fui Sim, deixando, adiando. adiando. O dia que eu puder trabalhar mesmo, que eu não vá largar, eu entro. E foi o que eu fiz. Sim, sim. Então tá bom. Agora, falando só um pouquinho, Sandra, sobre Sim, o sim. estudo, sobre o se conhecer, aí eu vou convidar o pessoal que está no grupo, que se puder, nas quartas-feiras nós começamos a estudar o livro Emoções que Curam. É muito bom, muito bom. Então, a Verinha, que é a Coordenadora. coordenadora, né, Verinha? Ela pode falar um pouquinho melhor. Vocês são convidados, quem quiser entrar nesse grupo nosso, claro, qualquer um dos 2 dias da semana, mas nesse que é desse livro, que ajuda muito o autoconhecimento, pelo menos para mim, eu acho, sabe? Muito interessante É esse estudo. das 19 às 20 horas. Das 19 aqui na sede provisória, aqui do lado da minha casa, no Itararé. Isso. Então tá. Eu vou, então, entrar agora nas fases do transe mediúnico, tá? Isso aqui é o que o Caio Baer-Schuttel fala. As fases, então, se manifestam em fases graduais, conforme o grau de desprendimento do espírito do médium em relação ao corpo físico. Essas fases variam de acordo com a sensibilidade mediúnica, o equilíbrio moral e o tipo de tarefa realizada. E o êxtase, ou transe, né, ele é um estado excepcional, em que a alma se emancipa quase completamente do corpo. Não é estado próprio das comunicações habituais, nem deve ser provocado sob pena grave de perturbação. Então, assim, ó, todos nós sabemos o que é perispírito, né? Então, a gente, enquanto espírito, se retira levemente do corpo, né? Tem uma emancipação, e ao se retirar do corpo, a gente entra em sintonia com o espírito comunicante. Então, isso é chamado de êxtase mediúnico, transe mediúnico, né? E aí a gente vai ver as 5 fases, tá? Tá, e aqui também o que é necessário, né? O receptor, ele deve estar em um estado de transe ou consciência alterada. Isso permite a imersão no subconsciente ou a expressão de pensamentos alheios, ou seja, hoje nós estávamos falando sobre isso lá. Cada vez que eu entro em transe, ou eu me afasto um pouquinho do meu corpo, né? Ou eu entro em contato com expressões de pensamentos alheios, ou eu mergulho no meu subconsciente, no meu inconsciente, né? E aí, quando eu mergulho no meu inconsciente e trago coisas do meu inconsciente na hora da comunicação, isso não é misticismo, tá? É encarado como uma necessidade do médium de trabalhar os seus conteúdos inconscientes, tá? É Então, animismo. é animismo, tá? Então, o animismo, ele não é uma coisa errada. Ai, quando eu entro em transe, eu tenho certeza que eu trago conteúdos meus naquela comunicação. Não é errado, por quê? Porque eu também sou um espírito e eu também preciso me melhorar. E, às vezes, eu trago essas coisas, né, ali na mediúnica e estou me tratando, e por que não? Né? Não tem problema nenhum.
tá? O transe patológico, ele resulta em perda da noção de tempo e espaço, como na epilepsia, no delírio febril, tá? Pode ser espontâneo, como no sonambulismo, ou provocado através de quê? De hipnose, substâncias químicas, conexões anímicas, repouso noturno e comunicação mediúnica. Então, o transe, né, ele pode ser espontâneo ou provocado por essas substâncias, pela hipnose, né? Enfim, ou na comunicação mediúnica, que é mais espontânea, né? E aí, a primeira fase, o que acontece na primeira fase? Eu amei essa figura que a IA elaborou para mim. A primeira fase, a influência intuitiva. Nessa fase, não há propriamente o transe. O médium permanece plenamente consciente, recebendo apenas algumas inspirações mentais. E as ideias surgem como pensamentos próprios, embora estão sendo influenciados por espíritos. Então, o Karl Schutel, ele considera essa a forma mais comum e segura de intercâmbio espiritual. Então, nessa primeira fase, né, eu ainda estou bem consciente, mas eu tenho algumas ideias, alguns pensamentos, alguns sentimentos, né? E às vezes a gente tem médiuns que dizem assim, às vezes eu penso que aquilo ali é criação mental minha. Não, porque no momento que eu estou ali, né, me entregando para um trabalho, para fazer o bem, eu estou concentrada, as ideias que vêm, os pensamentos que vêm, né, podem não ser meus, podem ser sim de espíritos, influenciação dos espíritos, tá? A segunda fase, que é o semitranse consciente. O médium ainda cortou. Ainda mantém a sua consciência, mas ele percebe claramente que os pensamentos não se originam dele, né? Então, é um transe mais consciente, né? Pode haver uma leve alteração fisiológica, como a mudança na respiração, a sensação de recolhimento interior. A gente vê que a gente está mais profundamente naquele transe. E ali ocorre uma maior interferência espiritual, mas sem a perda do controle da vontade do médium, né? Então, ali na figura, a gente pode ver, né, que aquele espírito ali age na mente do médium, né? E o médium já está num transe mais profundo. Ali ele consegue ver que realmente aqueles pensamentos, aquelas ideias não são suas. Tá? Na terceira fase, né, que é o transe parcial, tá? Caracteriza por um afastamento mais acentuado da consciência. O médium participa menos ativamente da comunicação e pode apresentar lapsos de memórias e na manifestação, depois da manifestação. O que eu queria dizer, agora eu lendo isso aqui, eu me lembrei de outra coisa, mas me passou de novo. E o Karl Schutel, ele fala que essa fase, ela exige uma disciplina muito rigorosa, a vigilância, né? Pois o médium começa a ceder mais o seu campo de ação ao espírito comunicante. Então, o médium precisa confiar bastante na equipe espiritual, precisa confiar bastante no grupo né? No grupo que está trabalhando junto, tá? Nessa etapa, a influência do espírito comunicante ela é mais evidente, né? Manifestando por meio de movimentos mais coordenados e ideias mais complexas. E é crucial que o médium e o assistente
mantém um ambiente de serenidade e de prece, facilitando a recepção da mensagem e garantindo a segurança espiritual de tudo aquilo que está ocorrendo ali. A vigilância constante, pois a sintonia fina exige o equilíbrio emocional. Então, assim, ao me afastar, né, parcialmente do meu corpo, né, eu estou confiando plenamente na equipe espiritual que está ali, confio no grupo também, né, e eu posso ter aquela mediunidade inconsciente, que daí o meu transe vai ser mais profundo, e aí, muitas vezes, naquele momento, muitas vezes não, porque é inconsciente, eu perco a minha memória atual ali, mas eu não perco totalmente o controle do meu corpo, tá? Eu não perco. Por quê? Porque eu posso estar bem afastado do meu corpo, mas eu ainda estou consciente enquanto espírito, né? Então, quando eu vejo que é uma comunicação assim muito violenta, quando eu vejo que aquilo ali não está muito bem, que o espírito está querendo bagunçar com a reunião, né? Eu consigo, né, ter esse controle, com raras exceções. Mas daí eu preciso confiar muito na equipe espiritual e no grupo, tá? A quarta fase, daí é um transe bem profundo. Nessa etapa, a consciência do médium encontra-se quase totalmente afastada da manifestação. O espírito comunicante utiliza os órgãos do médium com maior liberdade, com maior amplidão, né? Esse transe é mais raro e só deve ocorrer em médiuns experientes, moralmente equilibrados e sob direção segura. Então, essa é uma fase de transe bastante profundo, né? São aqueles médiuns que muitas vezes se desdobram e vão para outros lugares e acabam, né, para trabalhar, e quando voltam, eles não lembram de nada do que aconteceu, mas durante o trabalho deles lá, nesse outro local, eles estão relatando tudo o que está acontecendo para o dialogador, tá? E nisso tudo é bastante importante, e é o que está faltando no nosso grupo, os médiuns de apoio, como está ali nessa figura, né? O médium de apoio, fazendo oração, doando fluidos, observando o que está acontecendo, para, no momento adequado, auxiliar, se for o caso, tá? E a quinta fase é o êxtase ou emancipação acentuada da alma. É o grau máximo de desprendimento, no qual o espírito do médium se emancipa quase completamente do corpo, podendo ter percepções no plano espiritual. E o Cairbar Schutel, ele enfatiza que essa fase não é necessária ao trabalho mediúnico regular, não deve ser buscada deliberadamente, porque exige uma elevada condição moral e pode acarretar riscos ao médium despreparado. Tá? Então, essas são as 5 fases do êxtase ou do transe mediúnico. Então, ele ainda considera que nem todos os médiuns passam por todas as fases, o transe profundo não é sinal de superioridade espiritual, a mediunidade mais útil é aquela consciente, equilibrada e disciplinada, e o valor moral do médium é mais importante que a intensidade desse transe. Tá? Schutel, ele diz que o transe, né, ele organiza o transe em fases didáticas e progressivas. O Kardec classifica conforme o grau de consciência e controle do médium. E o André Luiz explica os mecanismos espirituais
e perispirituais envolvidos. Por que eu coloquei isso aqui? Para instigar a leitura de vocês, né? Nenhum contradiz o outro, mas avançam em algum grau a explicação do anterior, né? E por isso é importante a gente conhecer, tá? Porque a mediunidade para os 3 autores não é espetáculo, nem prova de santidade, como a gente já viu isso, mas são instrumentos de serviço sobre a lei da responsabilidade. E aí, por último, né, e depois eu tenho um videozinho para apresentar para vocês conhecerem o pensamento também do Inácio Ferreira, mas é bem rapidinho, tá? Por último aqui, então, o estudo. Qual é o objetivo prático? Desmistificar o fenômeno. Qual é o foco principal? Codificação espírita Kardec. A autoeducação. Qual é o objetivo? Elevar a qualidade dos pensamentos. O foco principal é a reforma íntima e a vigilância moral. A concentração. O objetivo é aprender o silêncio mental e o relaxamento, que é isso que nós vamos fazer na primeira parte prática. Foco principal, prática, disciplina em grupo seguro. A sintonia, o objetivo é perceber e registrar as vibrações, né, sutis, e o foco principal é diferenciar os próprios pensamentos dos externos. O exercício, o objetivo prático é produzir a psicofonia, a psicografia, captação fluídica, e o foco principal, passividade com responsabilidade e vigilância. Muito bom, muito bom. Alguém quer falar alguma coisa enquanto eu abro o videozinho? Colocar alguma coisa? Eu me identifiquei Gostaria. com ali a fase 1. Quem é que está falando? A Sandra. Fala de novo, Sandra, desculpa, não... Eu me identifiquei bastante ali na parte 1 que tu falaste, sabe? Sim. Como é que eu não entro tanto em transe? Eu achava estranho, né? Mas ali agora tu me esclareceu bem qual a fase que eu... Não é necessário, né? Desde que tu desenvolva o trabalho a contento, não é necessário. Uhum. Mas tem médios que vão para um transe mais profundo, né? Uhum. Tá? Então, não sei se mais alguém quer fazer alguma colocação. Bem rápido, com licença. Pois não. Sugestão que a gente revise toda essa aula para que na parte prática, quando a gente for praticar, a gente faça alguns esclarecimentos a partir das dúvidas sobre essa aula, porque ela está muito ótima, está muito sucinta e científica, e o que eu sinto, assim, do grupo é que tem um certo medo, um certo cuidado excessivo quanto à parte prática. Não há necessidade desse temor, porque nós vamos estar amparados pela equipe espiritual. Então, é um material muito rico que vale a pena a gente revisar para colocar questões antes da prática. Estou sugerindo aqui. Ótimo. Boa ideia. Até com as experiências de alguns de nós, dá para tranquilizar um pouco mais quem tiver interesse na prática. Sim. E a gente conversar um pouquinho também sobre as nossas emoções, tá? Eu estou ansiosa para ver o vídeo agora. Eu pedi para a IA fazer um videozinho sobre as colocações do Inácio Ferreira, que vem ao encontro de tudo que a gente disse, mas é bem interessante. Eu vou passar para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu tenho que abrir, tá? E aí eu... Janela, tá aqui.
Tá aparecendo aí? Tá, mas tá pequeno. E agora? Tá, aumentou. Aumentou? Então, vamos lá. Se tu puder subir um pouquinho. Aparece quase a metade dessa primeira Tá. imagem. Se conseguir, né? Já vai melhorar. Agora está ótimo. Ele não tem som, Sandra? Tem. Não tá saindo. Espera aí, só um pouquinho. Ai, que pena. Eu não sei agora como é que eu coloco o som. Porque para mim tá dando som, entendeu? Deixa eu ver. Tá com todo o volume. Tá com todo o volume. Deixa eu tirar aqui, vou ver se adianta. Oi, pessoal. Hoje a gente E vai agora? explorar direto uma daquelas fronteiras que deixam ouvindo muita agora? gente intrigada. Agora sim. Sabe, entre os estados alterados da consciência e a nossa saúde mental. A nossa exploração de hoje uniu rigor clínico a conceitos além do mundo físico, focando exatamente na diferença entre a mediunidade e a saúde mental. Bom, vamos direto ao problema central. Ao longo dos séculos, a sociedade se depara com comportamentos que desafiam a lógica. Quando alguém relata ouvir vozes ou perder temporariamente o controle das próprias ações, a gente está diante de um fenômeno espiritual autêntico ou de um transtorno psiquiátrico que exige intervenção médica na hora? Essa é a tensão histórica que vamos desvendar aqui, separando o que é crença popular da observação clínica mais analítica. Nossa análise está dividida em 4 partes bem objetivas. Primeiro, fronteiras da mente. Segundo, a mecânica do transe. Em seguida, vamos ver se é possessão ou cooperação. E o nosso grande foco final, mediunidade versus saúde mental. Então, vamos começar com a parte 1, fronteiras da mente. O maior desafio sempre foi tentar juntar a observação fria da psiquiatria com o entendimento dos fenômenos espirituais. A estrutura que a gente vai analisar hoje é baseada no Dr. Inácio Ferreira. E olha que detalhe surpreendente. Os textos originais apresentam o Inácio Ferreira não apenas como médico psiquiatra que ele foi em vida, mas como um espírito comunicante ditando regras clínicas. Independente das crenças de cada um, é um modelo investigativo fascinante, porque cria limites clínicos super rígidos para algo que, por muito tempo, foi tratado só como misticismo. E aqui está a regra de ouro dessa estrutura. A mediunidade definitivamente não é sinônimo de doença mental. Isso significa que fenômenos super incomuns podem sim coexistir com uma mente totalmente saudável. Mas o alerta que vem logo em seguida é claríssimo. O discernimento clínico é absolutamente necessário. Afinal de contas, nem tudo que é atípico é mediunidade, e muitos quadros exigem, sem dúvida nenhuma, um tratamento psiquiátrico pesado. Legal, isso nos leva à parte 2, a mecânica do transe. Para a gente conseguir separar o que é patológico do que é um fenômeno natural dentro dessa lógica, a gente precisa entender o conceito de perispírito. Pensa nele como um envoltório semimaterial. Trazendo para a nossa realidade prática, ele funciona como a ponte, o hardware da conexão. É exatamente nessa interface que o padrão vibratório se ajusta temporariamente para que uma interação aconteça. E, diferente do que muita gente pensa, o transe mediúnico não é um caos. É um processo bem lógico, em 3 passos. Passo 1, o ajuste vibratório. Passo 2, o acoplamento perispiritual, que é quase como uma sobreposição parcial dos campos psíquicos entre quem está encarnado e o comunicante. E o passo 3, finalmente, é a comunicação. Não tem fusão total das mentes, tá? É só uma ligação funcional temporária, como conectar 2 aparelhos na mesma rede de dados. Agora, a intensidade dessa conexão varia bastante. Num desdobramento leve, a pessoa fica totalmente consciente, lembra de tudo depois. Já no desdobramento profundo, o espírito comunicante assume à frente.
o foco no ambiente físico cai drasticamente, e a memória posterior do evento pode ser mínima ou até zero. É como se a largura de banda da consciência fosse toda realocada para outra função. Entendido isso? Vamos para a parte 3. Possessão ou cooperação. Historicamente, falar de perder a consciência já traz aquele medo antigo e o uso de termos pesados, como possessão ou incorporação. Mas a visão clínica do Inácio Ferreira usa um termo bem mais exato: cooperação psíquica. O grande lance aqui é que a individualidade da pessoa nunca, jamais é substituída ou invadida à força. Ela continua sempre ali presente, operando nos bastidores, mesmo no transe mais profundo. Isso faz todo sentido quando a gente percebe que a entidade comunicante precisa usar o banco de dados físico e intelectual da pessoa que serve de instrumento. Fala, gestos, memórias, vocabulário, tudo isso é humano e pertence a quem está ali. O espírito funciona como um maestro, mas os instrumentos são humanos. É por isso que as mensagens quase sempre refletem a cultura e as emoções de quem está transmitindo. Tem sempre aquele filtro humano inevitável, sabe? E agora a gente chega na parte 4, o clímax da nossa análise: mediunidade versus saúde mental. Isso mostra brilhantemente a nossa questão principal: como diferenciar de vez um transe cooperativo de uma crise psicótica ou de um transtorno dissociativo. A comparação é super clara. De um lado, o transe equilibrado acontece em um contexto controlado, preserva a vida da pessoa, traz organização interna e tem um começo e fim conscientes. Do outro lado, o transtorno mental não escorre hora nem lugar, destrói o trabalho e as relações, gera um sofrimento absurdo e foge totalmente do controle voluntário. O limite definitivo entre o fenômeno espiritual e a doença psiquiátrica está, sem dúvida, no bem-estar e na capacidade funcional da pessoa. Para resumir a história, um transe genuinamente saudável tem 4 marcas registradas. Primeiro, controle relativo do começo ao fim. Segundo, clareza mental imediata logo em seguida, sem deixar ninguém confuso. Terceiro, equilíbrio emocional intacto na vida diária. E, por fim, tem que ter uma finalidade útil, focada em consolo ou auxílio moral. É aquilo: a saúde mental sempre apoia a elevação, nunca a degradação da pessoa. A gente viu hoje como organização, clareza e controle são a bússola que separam a experiência que expande a mente de um colapso psiquiátrico total. Depois de passar por uma estrutura tão amarradinha como essa, a provocação que fica martelando na cabeça é a seguinte: quando a gente olha para os abismos e para os picos do comportamento humano, onde exatamente termina a nossa individualidade e começa a verdadeira doença psicológica? Esse foi o videozinho que é o notebook LM fez do Inácio Ferreira. Eu peguei o pensamento dele ali sobre o transe e joguei lá e eles fizeram rapidamente, assim, sucintamente. E eu achei importante trazer a ideia, a opinião dele, e é um outro autor que a gente também precisa ler, né? Eu ainda não li alguma coisa. Porque ele era psiquiatra, né? E foi espírita também, e hoje está na equipe do Hospital Esperança, né? Lá na espiritualidade. Então, é bem importante, né, ver também a opinião dele, né? Estudar ele. Tá bom, pessoal? Muito bom. Algum comentário, sugestão? A gente pode continuar também conversando lá pelo grupo, né? Tá bom? Então, passamos 9 minutos só do nosso horário costumeiro. Achei que ia passar mais tempo. Ia dar mais debate. Sandra, essa parte teórica tu considera finalizada ou ainda vai ter a próxima aula para depois a mediúnica? Não, acho que finaliza, né? Tá, só para ficar claro para mim. Se alguém tiver alguma dificuldade ainda nessa parte teórica, a gente pode conversar. Pode conversar ali pelo WhatsApp ou individualmente, né? Hein, Sandra? Não, eu queria dizer assim, fazer um comentário a respeito do depoimento. A Fran também já tinha nos dado esse depoimento em outros momentos, né? Eu acho bem importante ouvir as experiências, né, de vocês que já têm uma
uma caminhada aí, e realmente praticando, né, a mediunidade, participando das mediúnicas, acho bem importante. E isso, a experiência da Fran, no caso, eu acho muito... Não posso dizer que é semelhante à minha, porque eu ainda não ingressei, né? Mas, pelo que a gente conversa, assim, eu acho bem semelhante, Sim. porque ao longo da minha vida, assim, quem me conhece sabe, minhas filhas, né, o Edgardo, há mais tempo, assim, sabem que eu passei uma vida inteira, assim, tendo esse tipo de coisa que a Fran comentou, né, desde doenças gravíssimas, assim, até vários outros tipos de situações na vida, né, muitas, 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 assim, eu passava, na verdade, a minha vida inteira dentro do hospital, por diversas razões. Mas sempre eu achava, antes, né? Agora eu percebo que é isso mesmo, mas eu achava engraçado, eu achava incrível, assim, que mesmo de coisas muito sérias, muito graves, e de ir para UTI, e de precisar de muita transfusão de sangue, enfim, de coisas graves mesmo, assim, eu sempre fui atendida, sabe? Sempre, sempre, sempre fui atendida de uma forma ou de outra. Já quase morrendo, já que mexiam comigo, que eu tinha... Era pior que gato, né? Que já estava ultrapassando o tempo, já estava no lucro já. Mas, de qualquer maneira, eu sempre fui atendida, sabe? E isso, hoje em dia, né, depois que vocês mesmos acabaram dizendo para mim, aquela vez, né, o ano passado, que eu era médium, e eu realmente não sabia mesmo, nem podia imaginar que o que eu tinha era mediunidade, que eu comecei a me dar conta de muitas coisas, relacionar. Então, assim, por exemplo, hoje, né, hoje em dia, assim, atualmente, por exemplo, eu tô lá na escola e tem alguns determinados dias, assim, que eu me vejo, eu tô bem e daqui um pouco eu começo a passar mal. Do nada, assim, eu começo a passar mal, e eu vou piorando, vou me sentindo muito desanimada, com vontade de ir embora, sabe? É uma coisa engraçada que me dá. E aí eu tento ir para minha sala e fico, que era isso que eu queria perguntar para vocês, né? Que aí, o que é isso exatamente, né? Eu fico pensando, eu tento ir para minha sala e tento fazer oração, sabe? Para tentar espantar aquele sentimento que eu tô tendo. Às vezes segue me acompanhando, outras vezes eu me acalmo. E se eu passo pelo Rodrigo, por exemplo, se é em dias que ele está assim, que eu passo pelo Rodrigo, em seguida o Rodrigo já, Tati, ele já, eu sei lá se ele já percebe, porque ele já me pergunta como é que eu tô e já pede para eu vigiar os pensamentos, às vezes até me coloca para a sala e faz uma oração comigo, mas isso está se tornando muito frequente, assim, ultimamente, minha Nossa Senhora. Nesse último mês, assim, foi praticamente todos os dias. Como é difícil. Não sei se é isso mesmo que eu devo fazer, ou se eu devo fazer mais coisa, não sei. Que é isso mesmo que tu deve fazer, o que, por exemplo? Não, de fazer oração só, é só o que eu me vejo, né? Com jeito de fazer, não tem como fazer outra coisa, só fico orando, né? Sim, sim. Na verdade, tu tem que trabalhar na mediunidade, né? Porque daí, assim, ó, tu vai direcionando essas manifestações, que não vão mais ser a todo momento em qualquer lugar. Tu vai direcionando e tu mesmo vai canalizando para um lugar, para um horário, né? Tu mesmo vai canalizando. Isso é desenvolver, é educar. Mas isso seria já, assim, tipo, perturbações, assim, ou outra coisa, sei lá.
Olha, pelo que tu está relatando, é perturbação, é influência de algum espírito que chega perto de ti e ele, porque assim, ó, quem é médium, para os espíritos funciona como uma luzinha, uma luz. Eles estão na escuridão, né, dos pensamentos, do psicológico deles, né? Eles estão mal. E aí eles enxergam o médium e eles veem uma luz ali, uma possibilidade de socorro. De se comunicar com esse mundo aqui material. O médium tem essa possibilidade, né? Essa coisa de mostrar, né? Sinalizar que é médium. Principalmente aqueles que enxergam. Não sei se tu já viu um filme que o cara ele é médium vidente e uma pessoa vê que ele vê aquela pessoa. E ele não quer ver, ele não quer ser médium, e aí o espírito vê que ele viu, aí o espírito sai correndo atrás dele, e ele corre, e daqui a pouco vem outro e diz assim, ele enxerga, e daqui a pouco tem uma fila atrás dele, correndo atrás dele, e ele fugindo, tentando fugir. Por quê? Porque aqueles espíritos percebem que ele enxerga. Imagina tu no mundo espiritual querendo se comunicar com a tua filha, por exemplo. Quando tu enxerga um médium, tu, né, pega a unha. Por favor, né, eu preciso da tua ajuda, eu quero me comunicar. E às vezes aquele espírito não está bem intimamente. Daí ele causa em nós um mal-estar. E tu não está compreendendo o que está acontecendo contigo, mas aquele espírito quer que tu faça um socorro ali, que escute ele, que entenda ele. Né? E a gente, assim, em todos os lugares tem espírito, em todos. Não, vale assim também ressaltar, eu acho, para a Tati, assim, que quando a gente decide e começa a enxergar e ver as coisas, porque parte a gente sofre, né? É a dor que convida a nós ao entendimento quando a gente tem uma mediunidade e a gente buscar, né, entender, compreender e trabalhar. Então, eu entendo o que tu fala, assim, porque realmente, assim, é bem semelhante, assim, como tu fala, como eu me sentia. E assim, Tati, quando a gente decide que a gente quer entender aquilo melhor para se curar, porque é isso que a gente busca, é se entender aquele turbilhão de emoções e sensações que a gente não sabe explicar. E quando tu te determina, tu tá frequentando uma casa espírita, tá sendo assídua no grupo, tu tá cada vez mais inserida, né, no trabalho, a gente tem essas investidas. É incrível como acontece coisas quando a gente determina. Hoje eu entendo, assim, ó, lá no grupo do seu Antério, que eu participava, o porquê que ele me cozinhou quantos anos estudando. Porque quando eu me sentia nessa pressão, como tu tá se sentindo agora, no último mês, tá muito, quase diariamente, eu chegava no sábado e eu pensava, mas eu não vou lá para sentir pior ainda, sabe? E daí tinha uns sábados que eu fazia de tudo, arrumava tudo quanto é desculpa para não ir no estudo, claro, não estava sendo, quando eu não tinha, e ele era muito rígido com essa questão da assiduidade, né? Então, assim, eu tinha 2 flautas seguidas, por exemplo, ele já me botava, acho que lá pro fim da fila, e hoje eu compreendo o tempo que ele demorou, sabe? Que eu acho que ele também é muito, muito intuído, assim, de quando chamar a pessoa, quando eu determinei que eu ia enfrentar, aquilo foi a melhor escolha da minha vida, mas a gente passa por esse desafio, sabe, é justamente para te testar, assim, ó, o que eu faço? Eu desisto, eu tô bem, eu tô no caminho certo, né, e é uma falsa sensação. Quando a gente não vai, é uma falsa sensação de alívio, porque dali, momentaneamente, alguns dias, algumas semanas, tu se sente aliviado, e depois vem mais forte ainda. É bem assim mesmo que acontece. Principalmente os contrários ao espiritismo fazem de tudo para te não procurar, para te não ir, né? Tu e todo mundo. Acontece com todos nós, né? Até no evangelho no lar, quando a gente tem um horário, a gente esquece, ou chega uma pessoa de última hora, ou tudo para atrapalhar, né? Então, a gente é que tem que ter a persistência, não? É o que eu quero e é o que eu vou fazer. E não importa. Até que eles desistem, né? De nos perseguir. Não, agora essa desistência aí, tu sabe que nas reuniões mediúnicas, normalmente no sábado ali,
Disse, eu quis entrar na tua casa lá para te perturbar, mas tem 2 bem grandão lá que eu não pude entrar. Então, isso para mim é muito significativo, que como é que tu estás dentro de casa, que tu é protegido, tem proteção, mas quem faz a proteção é a gente, né? Agora, uma coisa que me emocionou bastante é o teu reconhecimento, Tati, de que em todas as ocasiões em que tu esteve mal, tu teve ajuda. Isso me emocionou bastante, né? Porque realmente é bem assim mesmo. Quando a gente está bem mal, assim, vem a ajuda, né? E não te Às esqueça vezes basta uma mudança de sintonia nossa para a ajuda acontecer. o teu anjo da guarda está sempre ali. Não, o meu anjo da guarda é maravilhoso, meu Deus do céu. E trabalhou nessa vida, por favor. Não deu chegar a ser operada assim na estrada, em ambulância, assim. Realmente eu sou muito grata, né? Eu sempre fui muito grata. Isso é importante. Porque eu sempre, a minha vida inteira, assim, porque eu tenho absoluta, isso eu sempre tive, sabe? Absoluta certeza que eu estava sendo atendida. E em vários momentos, não só em questão de nível de doença, assim, de saúde, mas em outros momentos também, até em concurso, em coisas, né, nesse tipo de... Gurias, vocês me dão licença que eu vou me retirar, que amanhã eu vou cedo pro Tá. USME. Eu vou cedo pro USME. Então Desculpa, tá. eu me alonguei também. Boa noite. Não, mas não tem beijo. problema. Quando beijo quiser pra você. conversar, né? Tá? Um grande abraço, então, a todos. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Obrigada por tudo. Obrigado, boa noite. Boa noite para todos. Aula maravilhosa. Muito obrigada a todos. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite, estava excelente. Beijo. Boa noite, todos fiquem com Deus. Boa noite.